Bom, pessoal, seguindo com a resolução de exercícios, ele pede para que usemos o método das correntes de malha para determinar a corrente de malha que está estabelecida aqui já pelo problema IA. Veja também que nós temos a tensão Vφ determinada no resistor de 5, e aí vamos proceder com o desenvolvimento da questão. Então vamos definir aqui, seguindo o padrão do exercício, como IB e aqui como IC. A gente tem adotado aí nas nossas aulas que as correntes de malha são definidas com I maiúsculo, as correntes de ramo, os ramos, que são as correntes verdadeiras, a gente tem definido como o I minúsculo. Nós vamos quebrar o protocolo aqui por enquanto. Então, pessoal, o que chama a atenção aqui é essa fonte de corrente, essa outra fonte de corrente. A princípio, nós teríamos 3 malhas, 3 equações, mas essas duas condições faz com que a gente elimine 2 equações. Por quê? Temos que a corrente de malha IC é a própria fonte, o próprio valor da fonte independente, de 10 amperes, no caso, menos 10 amperes. A gente lembra lá da nossa aula, ambas as fontes estão em direção contrária, E aí faz com que a gente aplique o sinal negativo. IB vai ser estabelecida pelo valor da fonte de corrente independente, que depende de Vφ, que por sua vez está no resistor de 5 ohms. Então vai ser positiva porque a gente observa a direção aqui, dessa corrente de malha, tá? Tá no mesmo sentido. E aí nos resta escrever a equação para malha IA. Então, escrevendo a equação para a malha IA, somando essas tensões ao longo desse caminho, temos menos 75. Vamos polarizar aqui os resistores em função de IA, em função de IC. Em função de IA aqui, Vφ já está polarizado, o problema deu, em função de IB, em função de IB, em função de IC. Então, menos 75, mais 2 vezes IA, menos IC, mais 5 vezes IA menos IB, igual a 0. Vamos organizar aqui, somar em A os termos de IA. Então temos 7A mais menos 5IB menos 2IC igual a 75. Certo? Então a gente percebe que as fontes de corrente que estão estabelecidas nas periferias das malhas, ou seja, está exclusivamente na malha IC e IB, como o caso da malha C, a fonte de 10, na malha B, a fonte de corrente dependente 2 Vφ sobre 5, a gente vê que essas equações, esses valores já estão determinados, o que faz com que a gente elimine o número de equações. Teríamos 3 equações, vamos ficar com uma equação já estabelecida aqui, porém temos 3 incógnitas, A, I, B e C, o que dificulta aí, o que impossibilita da gente achar a solução. Porém, eu tenho os valores conhecidos, a gente pode substituir, tanto IC quanto IB. Então vamos colocar aqui 7A menos 5IB menos 2 vezes IC, que nesse caso é menos 10. Sete A menos 5IB mais 20. Podemos analisar também a possibilidade de substituir B. Veja que B está escrita em função de Vφ, porém Vφ está aqui no resistor de 5 ohms. Então, aplicando aqui a lei de Ohm, 5 vezes a corrente, temos que considerar a corrente do ramo, que está aqui nesse sentido, em função da polarização da tensão Vφ. Vamos chamar de I5. Então, esse I5 ele está na mesma direção de IA e no sentido contrário de IB. Então, ela vai ser dada por IA menos IB. Tá? Então, Vφ pode agora
ser substituída aqui e a gente encontrar uma nova expressão. Então, 2 vezes 5, 10, IA menos IB, dividido por 5. A gente tem que IB é igual a 10 dividido por 5, 2, né? 2IA menos 2IB. Então, podemos escrever essa equação em função de ou de A ou de B, tá? E aí a gente tem que... Vamos escrever em função de B, né? Então, ficamos com 3IB igual a 2IA e IB é igual a 2/3 IA. E eu posso agora escrever IB em termos de A. Vamos avançar. 7IA menos 5 vezes 2/3 de IA igual, vou passar o 20 para o outro lado, 55. Prosseguindo, 7IA, temos menos 10/3 de IA igual a 55. Considerando 3 aí como mínimo, ficamos com 21 IA menos 10 IA igual a 165. Certo? Então podemos somar os termos em A. Ficamos com 11 IA igual a 165. Vamos calcular IA. Então temos 15 amperes. Certo? Então veja que a corrente de malha IA igual a 15 amperes. A corrente de malha IB a gente pode calcular, né? 2 vezes 5 vezes IA, foi calculada 15, menos IB, dividido por 5. Então, 10, 150. Menos 10IB, dividido por 5. P30. Menos 2IB. IB será igual a 10 amperes, né? E C foi definida já como menos 10 amperes. Certo? Lembrando que o objetivo da questão foi determinar somente IA. Ok? Assim a gente encerra a questão.